Bom dia a todos. Cumprimento aos eminentes pares, cumprimento o doutor Procurador Regional Eleitoral, senhores servidores, senhores advogados, público presente, e dou por aberta a sessão, indagando primeiramente a respeito da ata, que já foi disponibilizada a todos, não havendo qualquer manifestação, dou-a por aprovada. Anuncio que continuam adiados em razão de pedidos de vista os processos 601.087, os 601.007 e os 600.568, respectivamente, itens 1.1, 1.2 e 1.3 da pauta eletrônica. E ainda os autos 39.473 e 20.880, itens 2.1 e 2.2 da pauta física. Doutor Peleja, Vossa Excelência relata alguns autos de prestação de contas. Eu pergunto se nós poderíamos colocá-los em bloco. Sim. Para que seja feito um julgamento mais rápido, né? Eu vou fazer o anúncio. O 1.4, que é um PJE 0601.127, prestação de contas, é o 1.4 da pauta. O requerente é o Osvandir Augusto de Paiva. O 1.5 também da pauta eletrônica é o PJE 0601.031, como dito, prestação de contas, a requerente Elisângela Oliveira de Souza. E o 1.6 da pauta, que é o PJE 0601.013, prestação de contas, o requerente Valdir Caldas Rodrigues, Givanildo Gomes, Nicásio Lemes de Almeida Júnior. Em todos eles, para simplificar e para melhor conhecimento dos eminentes pares, ou a manifestação do Ministério Público Eleitoral é pela aprovação de contas. Ratificado, senhor presidente. Ratificado. Retomo a palavra ao doutor Peleja. Senhor presidente, em relação a esses três processos, são três prestações de contas, em relação a todos, seguindo o parecer do Ministério Público, após o parecer conclusivo da CCIA e o parecer do Ministério Público, todos pela aprovação sem ressalvas. Julgamento em bloco desses três processos. Tá certo. Já foi disponibilizado esse voto no sistema. Alguma dúvida, alguma contrariedade? Vamos dar, então, por aprovada. Por unanimidade, aprovou as contas dos candidatos nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Esse é o resultado do julgamento para os três autos que foram julgados em bloco. Temos uma outra prestação de contas, também do doutor Antônio Veloso Peleja Júnior, é o 1.7 da pauta, é o PJE 0601.453. O requerente é César Vicente da Costa. O parecer aqui é pela aprovação com ressalvas. Ratificado, senhor presidente. Ratificado. Retoma a palavra ao doutor Antônio Peleja. Senhor presidente, esse processo houve apenas uma irregularidade formal, consistente em pagamento de despesa no valor de saque do valor de R$100 para pagamento, para um determinado pagamento. O valor é de R$100 e, por isso, por essa irregularidade, a CCIA se manifestou pela aprovação com ressalvas, o Ministério Público Eleitoral também, de igual forma, com ressalva, e o voto é nesse sentido, é aprovação com ressalvas. Apenas essa irregularidade de R$100. Certo. Alguma dúvida dos eminentes pares? Então, fica aprovado com ressalva as contas dos candidatos. Ali, dos candidatos, que são vários, né? Três, né? Três, né? É um só? César, tá. Então fica aprovada com ressalva as contas do candidato nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Em mesa para julgamento, 1.8 é o PJE, 1.8 da pauta, 0600.1201, é uma representação. Representação feita pela Coligação para Mudar Mato Grosso. O representado é a coligação Segue em Frente Mato Grosso. O doutor relator é o doutor Antônio Veloso Peleja Júnior, que está com a palavra.
Trata-se de representação por conduta vedada aos agentes públicos, promovido pela coligação majoritária para mudar Mato Grosso, formado pelos partidos descritos, em face da coligação majoritária, segue em frente Mato Grosso, do então candidato à reeleição ao governo do estado, José Pedro Táxi, e do candidato a vice-governador, Rui Carlos Ottoni Prado. Alega representante que o então candidato Pedro Táxi teria feito uso de bem público para a realização de atos de campanha, tendo promovido, abre aspas, verdadeiro comício dentro do prédio público, fecha, na unidade do Ganha-Tempo em Rondonópolis, ocasião em que concedeu entrevista coletiva. Baseando-se em notícias veiculadas em sites jornalísticos, alega que no dia 4 de setembro de 2018, o representado e sua comitiva se reuniram com servidores e pessoas presentes nas dependências do Ganha-Tempo. Concedeu entrevista coletiva à imprensa, transformou a ocasião em ato de campanha, ressaltou seu histórico de feitos administrativos e fez referência à construção na sua gestão de outras unidades do Ganha-Tempo, ao aumento do efetivo da Polícia Militar, incrementos na Politec, Polícia Militar, UTI e Unemat, Universidade do Estado de Mato Grosso. Acosta imagens para demonstrar que o representado usava praguinha com seu número de campanha, o que supostamente revelava intento eleitoreiro. As condutas descritas, de acordo com o representante, violaram o 73, inciso 1 da Lei das Eleições, que proíbe aos agentes públicos ceder ou usar, em benefício de candidato, partido ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios dos municípios. Cita julgado do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, que confirmou a sentença que deu provimento à representação eleitoral por conduta vedada, consistente em reunião política em bem público. Inclusive de lavra, de voto, que o voto foi de minha lavra, era a utilização de um batalhão da Polícia Militar, né, para a realização de uma reunião política. A representante requer, assim, a procedência do pedido para fixação de multa em desfavor dos representados. Em defesa, os representados José Pedro Gonçalves Táxi e Rui Prado afirma que o ato praticado pelo primeiro não caracteriza conduta vedada, porque visita de candidatos a repartições públicas não se inclui entre as condutas vedadas. Cita julgados do TSE. O Ministério Público Eleitoral pela procedência do pedido, afirmando que o então candidato se reuniu com servidores e usuários dos serviços ali prestados, concedeu entrevistas ressaltando seu histórico de feitos administrativos e posou para fotos com funcionários da unidade em horário de expediente. Constata que a veiculação de propaganda eleitoral de maneira irregular em bem público pelo representado, em flagrante violação ao disposto no artigo 37 da 9.504. Afirma que as fotos, durante o horário de expediente, interromperam a prestação de serviço e causaram transtorno às pessoas que o aguardaram. É o relatório, senhor presidente. Ouço a da outra procuradoria. Senhor presidente, eu reitero em totum o parecer escrito juntado aos autos. Reiterado o parecer, retorno a palavra ao doutor Peleja. O número do processo é o 201, ele está abrindo aqui. Pois bem, conseguiu? A utilização de bens e serviços públicos por agentes públicos com fins eleitorais é desvio de finalidade combatido pela legislação. É atitude que atenta contra os princípios da moralidade e a igualdade de chances e oportunidades. O tema é disciplinado no artigo 73, acerca da utilização de bens móveis ou imóveis. Isso da Lei das Eleições. Vou poupá-los da leitura, a dicção literal do artigo. No entanto, há de haver subsunção entre o ato do agente público e a conduta de ceder ou usar bens móveis ou imóveis em benefício de candidato, para que o enquadramento legal seja feito além de dúvida razoável e ofensividade relevante aos princípios e bens jurídicos protegidos, quais sejam moralidade e igualdade entre os candidatos. Essa utilização há de ser relevante em benefício do candidato, o que não está devidamente caracterizado, pois a mera visita, com ou sem entrevista, não é suficiente para se afirmar, sem margem de dúvida, que houve utilização de estrutura imóvel estatal em benefício da candidatura, não se podendo igualar, no caso, uma visita a uma utilização substancial como uma reunião organizada. Pelos documentos juntados aos autos, não se demonstra paralisação de serviços prestados no local ou de reunião específica em que o bem público foi direcionado em proveito do candidato.
o que faz o presente caso se diferenciar do recurso eleitoral 13.118, Acórdão 26447, citado pelos representantes, em que houve reunião específica e organizada com a finalidade eleitoral. Eu lembro que nesse precedente aqui havia uma amizade entre o candidato e os policiais militares, e eles reuniram a tropa, vamos dizer assim, né, alguns ali, cerca de 10, de 20, e para fazer a reunião. Então ele convocou a reunião, ele chamou para a realização dessa reunião. Deixando de lado as pontuações constantes da matéria jornalística, que, em juízo de valor, tipifica a realização da conduta vedada por parte do candidato, no documento de folha 72919 há uma imagem fotográfica na qual aparece o candidato e outra pessoa sendo fotografados. Também há foto com funcionários do Ganha-Tempo, são 3 funcionárias. Em seguida, a foto de uma entrevista, ao que tudo indica, do lado exterior de um edifício, que a representante afirma ser o Ganha-Tempo, bem como outra na ponte W11. Esse material probatório não demonstra a utilização de bem público com fim eleitoreiro. Não se depreende um evento ou um ato de expressão que caracterizasse a utilização do bem público com finalidade diversa ou, nos termos da lei, a cessão ou utilização em benefício de candidato de bem pertencente ao poder público. O fato tem que estar bem caracterizado, sob pena de se penalizar condutas ínfimas, que poderiam ser enquadradas como uso indevido de bem público. Eu citei aqui um acórdão de 2017 da ministra Maria Tereza de Assis Moura. Ela pontua que o dispositivo legal veda o uso real e efetivo do aparato do Estado em prol de campanha, se não alcança condutas inexpressivas em termos eleitorais, sem nenhum potencial para comprometer o bem jurídico tutelado pela norma. A ocorrência de entrevista em local, por si só, não significa que houve utilização do bem em prol de candidatura, principalmente quando o conteúdo da entrevista circunda aspectos da administração. Não se demonstrou ainda que houve a perturbação do trabalho realizado pelos servidores, pela simples fotografia, que pode ser feita em poucos segundos, e tampouco que houve a interrupção da prestação de serviço e transtornos causados. Como já dito, muito embora o alegado pelo Ministério Público Eleitoral, não há provas adicionais de que as alegadas fotos tiradas durante o horário do expediente daqueles que estavam no local interromperam a prestação de serviço e que causaram transtorno às pessoas no local, motivo pelo qual não se pode basear uma condenação em tais alegações. A opção do legislador de permitir que haja uma candidatura à reeleição aos cargos do Executivo gera situações em que, muitas vezes, a qualidade de administrador e candidato se confundem, tornando-se muito difícil, na prática, a separação entre as figuras, fato que torna a exigência probatória muito mais robusta. Tal opção legislativa também não torna ilegítimo que o agente candidato à reeleição ostente praguinha com alusão à sua candidatura, nem impede que o mesmo faça alusão aos feitos da administração que pretende continuar chefiando, desde que não haja pedido ou alusão ao período eleitoral, o que não se demonstrou. Assim, as visitas e entrevistas noticiadas pelos meios de comunicação, bem como os demais fatos narrados pelos representantes, não se amoldam, no caso concreto, à figura descrita no artigo 73 da Lei das Eleições, por faltar elementos que caracterizem o efetivo uso relevante e anormal de bem público em benefício da candidatura de José Pedro Gonçalves Táxi. Faço exposto, julgo improcedente a presente representação. É como voto, senhor presidente. A doutora Luiz Bortolucci. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Jackson Coutinho. Eu acompanho o relator. Senador Sebastião Barbosa. Com o relator. Ricardo Gomes. Com o relator. Doutor César Bearce. Acompanho o relator. Também vou acompanhar o eminente relator. E a conclusão, o tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a representação nos termos do voto do doutor relator e em dissonância com o parecer ministerial. Hoje nós teremos um peleja day. Vamos então. Porque todos eles são da relatoria do doutor. Ontem ele me esculhambou por causa disso aqui. Se o senhor quiser um tempinho para tomar uma água, mas eu. Senhor presidente, ontem ele ficou até bravo comigo aqui também ontem. Pelejar hoje. 1.9 é o processo PJE 0600995, é uma representação. A representante é a Força da União e o representado é a coligação Segue em Frente Mato Grosso. Com a palavra, o doutor relator. Trata-se de representação
e move a coligação à Força da União em face à coligação Segue em Frente Mato Grosso e do candidato José Pedro Gonçalves Tax. Alega representante, em síntese, que a coligação representada juntamente com o candidato Pedro Tax utilizaram publicidade na internet para divulgar ações institucionais da administração pública, o que viria a afetar a igualdade de oportunidade entre os candidatos. Ao apontar a existência de vídeos gravados dentro da Arena Pantanal, durante o evento Caravana da Transformação, bem como imagens do então candidato, do então governador e candidato à reeleição Pedro Tax no novo CRIDAC. Argumenta que os representados estariam fazendo promoção pessoal às custas de bens e serviços públicos, o que é vedado pela norma eleitoral, por se tratar de propaganda institucional que caracteriza promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Também pelo artigo 77 da norma, que veda que nos 3 meses que antecedem a eleição, a publicidade institucional. Aduz que se trata de imagens pertencentes à administração pública e não ao candidato, inclusive produzidas e custeadas com recursos públicos. Pontua que, pelo novo CRIDAC, ainda estar fechado à população, os demais candidatos sequer conseguem acesso às dependências do espaço, o que se revela como vantagem exclusiva do representado, o que traduz a utilização de bem público em proveito pessoal. Pugna pela procedência do pedido. Oportunizado pelo juízo, foi apresentada emenda inicial para a correção do polo passivo da demanda e inclusão do candidato Pedro Tax. O pleito liminar foi indeferido. Na contestação, os representantes alegam que não se trata de propaganda institucional, mas eleitoral, negam o emprego de verba pública na produção das imagens, apontam o fato de que não se produziu prova de que o material publicitário pertence ao governo do Estado. Pugna pela improcedência dos pedidos, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pela improcedência da representação. É o relatório, senhor presidente. Senhor procurador? Pela improcedência, senhor presidente. Bem, em suma, senhor presidente, nós não verificamos aqui no caso a infringência alegada e na esteira da manifestação do Ministério Público, devido à ausência de provas, somos pela improcedência do pedido. Algum voto em sentido contrário? Então, o tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a representação nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Em pauta para julgamento, o 1.10 da pauta é o PJE 0600-230. Também uma representação, desta feita, figurando como representante o PDT, Diretório Estadual de Mato Grosso, e o representado José Pedro Gonçalves Tax. Com a palavra o doutor relator. É 1.10 da pauta, o PJE 0600-230. Representação do Diretório Estadual do PDT em desfavor de Pedro Tax, então governador, pela utilização em benefício de candidato de bens pertencentes à administração, consistente na inauguração antecipada de prédio do novo Centro de Reabilitação Dom Aquino Correia. Alega que no dia 3 de julho, representado em evento de inauguração no novo prédio do Centro de Reabilitação Dom Aquino Correia, com o objetivo de antecipar a data da inauguração real da obra para burlar o lapso temporal das condutas vedadas, o que desequilibrou os candidatos ao pleito. Em termos empregados pela parte representante, o representado maliciosamente antecipa o lançamento de uma obra pública para dela se valer politicamente, mesmo não estando concluída e acabada, com o objetivo de fraudar o lapso temporal previsto na legislação e aproveitar-se dessa situação. E cito aqui algumas notícias jornalísticas acerca desse tema, e ele pontua que dentro desse contexto houve visita técnica à referida obra. Pugna pela procedência do pedido, citado, representado aduz que não se trata de conduta vedada, pois o que se veda é a utilização de bens pertencentes à administração pública, direta ou indiretamente, em campanhas eleitorais, e que a conduta combatida poderia ter sido realizada até mesmo dentro do prédio restritivo, pois não haveria qualquer vedação. Pugna pela improcedência. O Ministério Público manifesta-se no sentido de reconhecer que o ato não ocorreu em período vedado e constitui, na verdade, em recebimento das obras. É o relatório, senhor presidente. Outro procurador? Ratificado, senhor presidente. Ratificado. Parecer pela improcedência.
Senhor presidente, nesse caso também nós não verificamos que houve uma infringência à norma. Se temos aqui em apoio uma representação, ministro Marcelo Ribeiro, publicada ainda em 2002, mas que pontuava que o que a lei veda é o uso efetivo e real do aparato estatal em prol de campanha, que não houve no caso. Então, não houve a configuração dessa conduta vedada, por isso o voto pela improcedência do pedido. Um voto em sentido contrário? Não, senhor. Então, por unanimidade, o tribunal julgou improcedente a representação nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Ainda do doutor Antônio Peleja, é uma prestação de contas, é o 1.11 da pauta, PJE 0601-746. O requerente é Claudinei Alves de Souza. Com a palavra, o doutor relator. Senhor presidente, em relação a essa, eu poderia antecipar aqui, o Ministério Público... Ele fala como não prestadas, eu pareci. Exatamente, não prestadas. O senhor está nessa linha? Exatamente, porque foi oportunizado, ele não juntou documentos. Não apresentou os documentos. Ele falhou bastante, houve a oportunização, por isso o julgamento pelas contas não prestadas. Não atendeu as intimações, né? Sim. Então, alguma dúvida, alguma? Então eu vou pronunciar que o tribunal, por unanimidade, declarou não prestadas as contas do candidato nos termos do voto do relator, isto em consonância com o parecer ministerial, resultado desse julgamento. Doutor Peleja, finalmente. Agora nós temos aqui na pauta uma questão administrativa que, na verdade, foi uma proposição feita pela direção-geral anterior, que propõe a concessão de diploma de honra às instituições públicas e privadas que contribuíram com esta justiça especializada na realização da revisão do eleitorado, com coleta de dados biométricos nos municípios de Barra do Bugres, Tangará da Serra, São José do Rio Claro, Água Boa, Sapezal, Sorriso, Guarantã do Norte, Pedra Preta e Campo Novo dos Parecis. Só para que os senhores possam ter melhor conhecimento, essa honraria é concedida pelo TRE a essas instituições, esses órgãos públicos que participaram. Eu vou fazer nominalmente aqui a relação de quem teriam sido essas instituições e órgãos públicos, e alguns privados também, que seria, no caso, a Prefeitura Municipal de Barra do Bugres, a Câmara Municipal de Barra do Bugres, a Unemate, o Campus Universitário de Barra do Bugres, a Usina Barralco S.A., a Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, a Universidade de Cuiabá, no campus de Tangará da Serra, Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro, a Rádio Conte 88.5, a Rádio Rio Clarense FM, a Gaspar Rádio Difusão, a Prefeitura Municipal de Água Boa, Câmara Municipal de Água Boa, Rádio Interativa, Agritex Case, Escritório Água Boa, Prefeitura Municipal de Sapezal, Câmara Municipal de Sapezal, Prefeitura Municipal de Sorriso, Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte, Câmara Municipal de Guarantã do Norte, Comarca de Guarantã do Norte, Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Promotoria de Justiça de Guarantã do Norte, Prefeitura Municipal de Pedra Preta, Câmara Municipal de Pedra Preta, Polícia Militar de Pedra Preta, o primeiro pelotão com o 4º Comando Regional, Associação Comercial e Industrial de Pedra Preta, Município de Campo Novo do Parecis, Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana-de-Açúcar, Campo Novo do Parecis, a Coprodia, e o Condomínio de Empregadores Rurais Marechal Rondon. Essa é a proposição. Eu digo que é fundamental a participação dessas instituições para que nós possamos realizar a contento essa tarefa hercúlea de revisão do eleitorado e a coleta dos dados biométricos. Então, essa é a proposição. Alguma contrariedade? Podemos dar, então, por aprovada? Já assinando. E, inclusive, nós teremos necessidade, daqui para frente também, na nossa continuidade dos trabalhos, contar com essas prefeituras, com os órgãos de radiodifusão, que são muito importantes. Então, é o processo administrativo 1.12, 600-159, o tribunal, por unanimidade, concedeu o diploma de honra às instituições públicas e privadas que prestaram relevante apoio à justiça eleitoral na realização da revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos nos municípios já citados anteriormente. Isso tudo nos termos da resolução
TRE 2090/2017, no seu artigo 5º. É o resultado. Alguma coisa a mais? Então, diferentemente das sessões anteriores, essa um pouco mais light. Conseguimos já realizar. Muito obrigado. Aliás, por falar em... eu agradeço a manifestação, agradeço a participação de todos e convido para até a próxima sessão, se Deus quiser. Bom dia a todos.